Iniciamos mais um Café com Ideias, um espaço de diálogo. Na segunda temporada desse nosso programa, com alunos do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, aqui da cidade de Florianópolis. Alunos do primeiro ano, alfabetização, junto com a professora Caroline. Estamos aqui com o Vitor, o Guilherme, Rodrigo, Rafaela e a Sofia. São os alunos que vamos conversar hoje sobre fazer perguntas e fazer boas perguntas. Só um minutinho e já retornamos. Retornando ao nosso programa Café com Ideias, hoje aqui então no Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima, com os alunos do primeiro ano, alunos que estão iniciando um trabalho de filosofia aqui na escola, junto com a professora Caroline, e o tema está no livro que eles utilizam, da coleção Novo Espaço Filosófico Criativo, o livro Vamos Filosofar, que o autor é o professor Silvio e a professora Sandra. E eles estão discutindo na sala de aula, junto com a professora e com os demais colegas, estão discutindo sobre fazer perguntas e fazer boas perguntas. Então eu queria iniciar o nosso programa perguntando para a professora Caroline, professora, as crianças do primeiro ano do Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima gostam de fazer perguntas? Muito. Eles são bem questionadores e eles trazem diversas questões do colégio, das aulas e até de fora, de jogos, de filmes, de placas que eles veem na rua enquanto estão vindo para o colégio no caminho e tudo mais. E até momentos em que eles estão em família. E surgem questões e eles trazem também para a sala de aula esses questionamentos. Então, as nossas conversas não são somente sobre as disciplinas trabalhadas no colégio, sobre a vida escolar. São questões que vêm em outros momentos da vida deles também. Que legal. Muito bem, professora Caroline. A senhora que conhece bem os seus alunos, né? Pergunte para eles. Vitor, o que você acha da filosofia e sobre o pensar? Sobre o fazer perguntas. O que é fazer perguntas para você? Lembra das nossas atividades, das nossas brincadeiras? Lembra, Rafa? Fazer perguntas boas. Fazer perguntas boas? E como a gente faz uma pergunta boa? Pensando antes de falar. Pensando antes de falar, muito bem. E se a gente pensa antes de falar e faz uma pergunta boa, a resposta vai ser como, Rodrigo? Certo. Certa? Mas o que é uma resposta certa? Falar algumas coisas certas. Algumas coisas certas? Certas coisas. E o que você acha, Gui? O que é uma boa pergunta? O que é pensar para fazer uma pergunta? O que é ter uma resposta certa? Se tu quiser perguntar para uma pessoa e daí com muita vontade, daí é só perguntar para ela bem certinho. E aí essa resposta vai ser uma boa resposta também, né? Muito bem, muito bem. Vocês colocaram sobre fazer boas perguntas, né? E a gente quer sempre fazer boas perguntas, né? Por quê? Porque quando eu faço boas perguntas, eu posso ter respostas boas. Vocês lembram na história, no livro de vocês, no Vamos Filosofar? Tem dois personagens, a Sofia e o Filos. Não é o Silvio, é o Filos. A Sofia e o Filos. Quem deles faz mais perguntas, desses dois personagens do nosso livro? Os dois? Os dois fazem boas perguntas? Sim. Sim. Lembram nessa aula do fazer perguntas e fazer boas perguntas? A Sofia diz para o Filos que ganhou um presente. Lembram? E aí na história a Sofia diz assim, é de papel. Lembram? É de papel esse presente. Aí o
Filos diz, então é um caderno. Não. Não anda. Então não é carro. Aviãozinho de papel? Aviãozinho de papel. Ou chega no final e diz que é o quê? Barco. Não, que é um livro. Que ela ganhou um livro, né? Então, fazer boas perguntas é a gente estar preparado para escutar o que o outro também está dizendo. Então, professora Caroline, com certeza você tem, junto aos colegas deles, né, alunos que fazem perguntas, alunos que prestam atenção nas perguntas, alunos que gostam de ajudar o outro a entender a pergunta que está sendo feita. Muito bem. Nessa primeira rodada, né, nessa primeira conversa sobre fazer perguntas e fazer boas perguntas, algumas ideias colocadas pelos alunos, né, e no início a professora falando sobre a importância de a gente pensar bem para poder fazer boas perguntas. Na sequência, nós vamos ampliar um pouco, né, falar um pouco mais sobre a resposta que foi dada aqui pela Sofia, pela Rafaela, pelo Guilherme. Quem é Guilherme? Ele é o Rodrigo. O Rodrigo, o Guilherme e o Vitor. Né? Ótimo. Todo mundo a primeira vez pede. É isso. Então nós vamos para um rápido intervalo e no retorno a gente volta a falar sobre fazer boas perguntas. Tá bom, pessoal? Tá gostoso? Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao programa, e hoje aqui com os alunos do primeiro ano, os alunos que estão iniciando um trabalho de filosofia, um trabalho sistemático de filosofia, estamos conversando com os alunos do primeiro ano da professora Caroline sobre fazer perguntas e fazer boas perguntas. No bloco anterior, a professora fez uma pergunta para vocês e vocês responderam. E eu anotei aqui algumas respostas que foram dadas. Por exemplo, a Rafaela disse que fazer perguntas, fazer boas perguntas, né? A gente precisa aprender a fazer boas perguntas. Rafaela, como é que a gente aprende a fazer boas perguntas? Pensar antes de falar. Pensando antes de falar. Como é que a gente pensa antes de falar? Guilherme, como é que a gente pensa? Rodrigo! Rodrigo, como é que a gente pensa antes de falar? Falar algumas coisas boas. Falando algumas coisas boas. Pensando algumas coisas boas. Tá, dá um exemplo. Como é que você pensa coisas boas? Por exemplo, quando você vai brincar. Eu sei. Eu brinco. Eu penso brincando que eu quero brincar e daí eu brinco. Ah, então tá. Dá um outro exemplo então agora, Guilherme. A professora tá vermelha. Esse é um exemplo, Vitor? De tanto rir. De tanto rir? Tá. Guilherme, vamos voltar aqui. Você disse que tinha exemplos de quando a gente faz boas perguntas. Quando é que tu faz boas perguntas? É tipo assim, ó. Se a gente ficar brincando, daí a gente tem que pensar antes de brincar. Ótimo. Tá. Qual é a brincadeira que você pensa antes de fazer essa brincadeira? Deve ser fácil. Então diz. Espiões. Ah, quando tu brinca de espiões, tu tem que pensar antes. Tá, a Sofia tinha dito lá que quando a gente faz perguntas, boas perguntas, a gente começa a pensar bem. Tem que pensar o que era pra fazer. Pensar o que era para fazer. Sofia, quando é que você pensa bem? Quando
a gente com livros. Quem ajuda a Sofia lá? Quando é que a gente pensa bem? Quando que a gente pensa bem? Pensando melhor. Mas Ah, em que momento? em que momento? A gente pode pensar bem? Brincando, pensando as coisas. Que Pensando parte? as coisas que quer falar. Pensando nas coisas que quer falar. E as coisas que quer brincar. Assim. Ah, legal. Legal. Na maioria das vezes, é uma pergunta que está no livro de vocês, isso aqui. Na maioria das vezes, você faz perguntas ou responde perguntas? Rafaela. Na maioria das vezes, Rafaela agora. Rafaela, na maioria das vezes, você faz perguntas ou responde perguntas? Responde. Na maioria das vezes responde. Tá. E o que é melhor? É a gente responder, Vitor? É melhor a gente responder ou é melhor a gente fazer perguntas? Na tua opinião. O que você gosta mais? De responder ou de fazer boas perguntas? Ou nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Mas quando tu brinca, quando você brinca ou quando você vem aqui na escola com a professora Caroline, você gosta mais de responder ou de fazer perguntas? Fazer perguntas. Ah, então tu gosta de fazer perguntas. E fazer boas perguntas ou só fazer perguntas? Só fazer perguntas. Muito bem. Você, amigo, gosta mais de fazer perguntas ou responder perguntas? Esse é o Rodrigo. É o Rodrigo. Os dois. Os dois? E na aula, você gosta mais de perguntar ou responder? Perguntar. Perguntar. Então, professora Caroline, você certamente tem alunos perguntadores, né? E vocês estão aqui representando a turma de vocês, a turma do primeiro ano. Vocês sabem que ao fazer filosofia, né, e vocês estão iniciando um trabalho de filosofia, e vão ter aí no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e até o ensino médio, vocês vão ter filosofia. Até a faculdade. Até na faculdade. E vocês vão aprender muitas coisas. Até E- na creche. Na creche também tem filosofia, não assistiu filosofia na creche? Sim, aprendendo a pensar sobre as coisas, né? Creche. Hã? Já fui na creche de filosofia. Ah, legal. tiver a faculdade, quando eu vou ficar lá com 5 anos. Ótimo. Mas eu queria dizer assim para vocês, ó, presta atenção agora que isso aqui é importantíssimo. Qual é a preocupação da gente que quer pensar bem, da gente que quer fazer filosofia? Qual é a nossa preocupação? É cada vez mais fazermos boas perguntas. Porque quem faz perguntas não está preocupado com a resposta. E aí eu queria falar para os telespectadores e também falar para vocês, e certamente os pais de vocês, os amigos de vocês estão assistindo ao programa, o papel do filósofo, o papel de uma pessoa que pensa bem, e a professora Caroline sabe disso, é cada vez mais fazer perguntas. Por quê? Porque quem faz perguntas quer saber mais sobre as coisas, quer entender mais sobre o mundo. Né? E esse é o papel da escola. Né? E a gente vem para a escola para várias coisas, para aprender, para conhecer outras pessoas, para ter mais amigos, né? Para ser alguém na vida. E a gente vem para a escola também para aprender a fazer boas perguntas. Né? E os filósofos, lá na Grécia Antiga, há muitos anos atrás, muito tempo atrás, eles faziam perguntas. Então nós temos alguns filósofos que vocês vão estudar, daqui a uns anos, né? Vocês vão estudar. Então esse é o objetivo da filosofia. É claro que nós poderíamos aqui continuar falando muitas outras coisas, né? E vocês participaram legal, e eu acho que a gente poderia agora, já que nós estamos encerrando o nosso programa, deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo ao nosso programa, esse Café com Ideias, um espaço de diálogo. Então eu pediria que a professora Caroline começasse dando uma mensagem para os telespectadores e cada um vai pensando uma mensagem que vai deixar para os telespectadores. Pode ser? Ótimo. Então, professora Caroline. Bom, a minha mensagem para os telespectadores e para as outras crianças que vão também assistir é algo que eles já falam em sala, que esse momento de fazer boas perguntas, ele possibilita o ampliar da criatividade, do interesse, da imaginação, do conhecimento.
E então eu desejo às outras crianças e aos outros adultos também, que ainda não tiveram esse contato com a filosofia que eles estão tendo, que procurem por isso. Que esse contato com a filosofia e esse pensar em boas perguntas, desenvolver boas perguntas, ele possibilita essas novas, esse novo olhar, essa nova visão, né? esse aprender, esse conhecer coisas novas, né? Então eu deixo essa mensagem e desejo isso a quem não conhece a filosofia ainda. Legal. O que você já aprendeu com a filosofia? Aprendi que a filosofia que ela ajuda a pensar. Isso, então, seria legal se os outros também conhecessem, né? Essa é a mensagem que você deixa? E você, Rafa? E a mensagem é que os outros que não conhecem a filosofia conheçam. O que você gostaria de deixar para as outras pessoas que ainda não conhecem a filosofia, para que elas conheçam a filosofia? Deixa uma mensagem não correr assim. Ah, Daí podiam vir. Ah, entendi. E você, Gui? O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo sobre a filosofia? Que a filosofia é muito para as crianças aprenderem. É muito importante para as crianças aprenderem? Muito bem. E você, Vitor? Não sei. Não, nada? Alguma coisa você sabe. Não sei. Você tem cara de malandro. É. Certamente você vai dizer para os telespectadores, para as outras crianças, assim, olha, pensem antes de falarem, antes de fazer as coisas. Pode ser isso? Pode. Muito bem. Nessa espontaneidade das crianças que fazem filosofia, que estão iniciando um trabalho filosófico, é que a gente gostaria de convidar a todos os telespectadores a entrarem em www.editorasofos.com.br, participarem da enquete sobre a questão de fazer perguntas e fazer boas perguntas. Esse é o segundo programa desta segunda temporada, onde nós estamos conversando com crianças, com a professora e querendo que as pessoas percebam essa espontaneidade dos alunos ao dizerem, ao pensarem o que sabem e o que desejam e o que querem da escola, da vida, de um trabalho de filosofia reflexiva. É claro que é um processo, né? A gente não teria pretensões de vir fazer um programa aqui no Colégio Nossa Senhora de Fátima com alunos do primeiro ano, alfabetização, num começo de caminhada e exigir deles uma reflexão muito mais aprofundada. É claro que a professora, é claro que a direção e coordenação sabem que é um processo. E nesse processo a gente vai passando por etapas. E nessas etapas também as crianças vão tendo um amadurecimento intelectual, amadurecimento físico, amadurecimento emocional, para poderem entender esse mundo da melhor forma possível. Porque o que nós queremos com o trabalho filosófico reflexivo nas escolas? Fazer com que os alunos aprendam a fazer boas perguntas. Esse é o primeiro passo para uma aprendizagem significativa, fazer perguntas. E eles estão iniciando esse processo. Então eu queria agradecer a cada um de vocês, ao Vitor, ao Rodrigo, ao Guilherme, ao Rodrigo, a Rafaela, a Sofia, a professora Caroline, agradecer a direção do colégio por abrir esse espaço para que a gente possa fazer essa reflexão num âmbito muito maior, né, em escolas do Brasil inteiro, onde nós temos alunos na idade de vocês que também estão fazendo filosofia de norte a sul desse país. Esse é o começo de uma transformação, o começo de uma mudança em que a escola está fazendo com que os alunos comecem a pensar de uma maneira lúdica, brincando com as ideias. É isso que nós queremos. E termino o programa lembrando Montaigne, que dizia sobre a filosofia, né? Um grande pensador que falava sobre a filosofia. Quem a mascarou com essa cara carrancuda? Filosofia é alegria, filosofia é espontaneidade. E é isso que nós queremos quando a gente desafia as crianças a participarem de um programa, a estarem aí para dizer as suas ideias da maneira simples, da maneira fácil com que elas têm para dizer o que estão pensando ou da maneira como pensam. Agradeço então à professora Caroline, aos alunos e convido aos telespectadores, convido a vocês, alunos, convido aos seus pais
a continuarem a assistir outros programas com outros alunos de outras escolas que fazem filosofia, fazem uma filosofia viva. Obrigado e até o próximo programa. Tchau.